A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra maravilhosa aqui, que se encontra aqui em João 3, que fala sobre Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Diz assim a palavra: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: Como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhes: Tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e que testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis no que se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu segundo senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha só quão grandioso é, né, irmãos, essa palavra divina. Primeiro, desculpa, primeiro diz aqui que esse Nicodemos aqui, ele era judeu, né? Ele era judeu, né? Mas ele estava ali. Ele era príncipe dos judeus, mas ele estava ali entre os fariseus. Ele estava ali entre os fariseus. E este veio ter com o Senhor logo à noite, porque ele não queria ser notado nem percebido pelos outros, que ele era curioso, que ele queria saber mais do Senhor Jesus, que ele se interessava pelaquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, ele realmente acreditava que Jesus era sim o Filho de Deus, mas ele temia entre os outros fariseus lá de aceitar o Senhor Jesus como Filho de Deus. E ele foi ter uma conversa com o Senhor e aí ele começou a se expor.
E o próprio Senhor Jesus se antecipa dizendo, olha, se tu não nascer de novo, é impossível, né, ver o reino de Deus. Ele disse, mas meu Senhor, como pode ser isso? Um homem já velho, como pode ser isso? Ele entrar de novo na barriga da sua mãe e depois nascer? Como pode? E aí o Senhor Jesus falou para ele, não, na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele quis dizer, olha, que se você não for batizado, que a água aí está sendo o batismo, representado pelo batismo. Se tu não for batizado e não receber o Espírito Santo de Deus, é impossível de você nascer de novo, né? Porque é só sendo batizado e recebendo do Espírito que você morre para o mundo e renasce pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vive uma nova vida, porque você já não vai querer mais praticar aquelas coisas que você praticava anteriormente, você não vai mais querer ser corrupto, você não vai mais querer se contaminar com as coisas do mundo. Não, você vai querer ser uma nova vida. Você vai querer estar com Deus. E o que está com Deus abomina o erro, abomina os desejos da carne, abomina a vontade própria, porque passa a desejar estar em plena comunhão com o Espírito Santo, em plena comunhão com Deus, né? Então ele diz aqui ainda, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele deixa aqui muito claro, aquele que vive na carne, na prostituição, na lascívia, na fornicação, quer fazer o que quer, bebe, come com glutonaria, bebe até se embriagar, cair, faz as coisas que é desejável pela carne. Então, Deus não faz parte dessas coisas. Deus não está em comunhão aí com essa pessoa, porque ela bebe demais, ela come demais, ela fala demais, ela prostitui demais, ela faz tudo o que a carne dela, o desejo dela é maior do que os desejos do Espírito. Por isso que ele fala, quem é da carne, nascido na carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Porque as coisas do Espírito, elas são mais celestiais, elas são mais cestinhas, quem nasce do Espírito, uma vez que foi batizado e recebeu o Espírito Santo ali, ela não quer mais ter comunhão. E até muitos ainda voltam atrás e se mantêm no erro. Mas aí depois paga tanto preço, tanta prova, e depois essas pessoas acabam se batizando até muitas vezes, outra vez, e aí quer uma mudança de vida, deseja essa mudança de vida, e aí realmente muda, sai do lamaçal, né, irmãos? E diz assim mais, não te maravilhes de ter te dito, é necessário vos nascer de novo. Ele falou logo para Nicodemos, olha, não fique maravilhado só porque tu achas que eu sou filho de Deus e estou te dizendo que é necessário nascer de novo. Não, é necessário nascer de novo e ponto, não tem essa, né? A de dizer assim, ai, nossa, o Filho de Deus me falou isso. Não, porque é necessário ser feito dessa maneira, meus irmãos. Diz aqui assim, o vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele está dizendo aqui que aquele que é nascido do Espírito ouve a voz de Deus. Se hoje você está aqui e Deus fala, vai falar com a pessoa tal em tal lugar, você recebe o comando vindo de Deus e você atende, você obedece. Agora, os que são nascidos da carne não têm obediência, né, irmãos? Não obedece a nada, não vai nem ouvir, né? Porque ele não está conectado com Deus, né? Então, ele deixa bem claro aqui. E disse mais Nicodemos, e respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Ele era ainda muito duvidoso, irmãos. Ele era um príncipe lá do meio
deles, lá dos judeus, né? E esses príncipes, eles eram tipo doutorados hoje, como é hoje, né? Uma pessoa que já fez a sua faculdade, teve seu mestrado e teve seu doutorado, entendeu, irmãos? Então, ele já era assim graduado em conhecimento ali da palavra de Deus e tudo, mas mesmo assim ele ainda tinha muitas dúvidas. E o Senhor Jesus fala aqui para ele: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Né? Até o próprio Senhor falou assim: Meu Deus, como pode ser tão tapado, né? Tão difícil, tão duro, tão, né? Aí disse aqui, mas assim, na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então ele deixou bem claro, olha, pois se nós que estamos aqui, estamos passando coisas da terra, do que estamos vendo e tudo, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Por quê? Como ele mesmo disse, olha, só pode ter parte com Deus para manifestar esses sinais. Então, ele mesmo fala assim, ó, mas, tipo assim, você tá vendo esses sinais todos, ainda tem essas dúvidas todas, como pode ser, né? Aí, ele disse aqui assim, e se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais, né? Ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu dos céus, o Filho do Homem que está no céu. Então ele está falando aqui, olha, pois se você que está vendo os sinais que eu estou fazendo, né, no caso da pessoa do Senhor Jesus, dizendo, os sinais que eu estou fazendo, abrindo os olhos dos cegos, levantando os coxos, né, abrindo a mente ali, livrando as pessoas dos demônios ali, que estavam todos ali encurvados e tudo. Eu estou fazendo isso, você está vendo isso e não está crendo, né? Ainda que ele disse lá no início que só poderia ser filho de Deus para fazerem aqueles sinais, mas ele era muito duvidoso ainda de qualquer maneira. Aí o próprio Senhor Jesus fala, mas se você está vendo essas coisas que estão sendo feitas, não está crendo, imagina se eu vos falar das celestiais, que são esplêndidas, que são maravilhosas, que são esplendorosas. Como vais acreditar? Pois se nem dessas que teu olho vê não acredita, quantos não estão dessa maneira, irmãos? Sabe do poder de Deus e tudo, mas são duvidosos, não creem, querem fazer outras coisas, outras práticas, creem em ídolos, creem em pessoas, creem em tantas as outras coisas, em objetos, pedras e etc. Então, como vai crer nas celestiais? E como? O próprio Senhor Jesus revela isso para ele, né? Aí, ora, não, tá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim se importa de que o homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, né? Para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então aqui, irmãos, ele falou que era necessário que isso viesse a acontecer. Ele teve que realmente passar pelaquela morte de cruz para que nós que estamos na terra possamos crer que existe realmente o Filho de Deus, né? Que Ele é o único que pode nos abençoar, nos salvar e nos libertar, né? Então nós devemos o que? Que crer no Senhor Jesus para que nós não possamos ser condenados, né? Pelas coisas deste mundo, né? Temos que crer no Filho de Deus, no Filho unigênito do nosso Deus, amém, irmãos? Essa é a palavra. Gostaria que os irmãos assinassem meu canal, dessem um like, né? E pudessem compartilhar com os outros irmãos, amém? A paz.